40 dias de espera. Quarenta dias de angústia. Quarenta dias de dor. Quarenta dias de milagres. Quarenta dias de amor. Quarenta dias para a Páscoa. Durante esses 40 dias, na nossa série Quaresma, nós avaliamos esse período de preparação até a Páscoa. Quaresma que se encerra no sábado, na realidade. E estamos aqui para celebrar a ressurreição. Mas não nos custa lembrar que toda a vida de Jesus foi uma vida de humilhar-se por um propósito. Deus se humaniza para servir a um homem caído e levá-lo à eterna glória. Deus tomando o nosso lugar. Essa é a mensagem do cristianismo. Não há lugar para orgulho humano, não há lugar para obras, só para a graça, para esse presente que se recebe. Quando eu falo que não há lugar para obras, não é que as obras não sejam importantes na vida daqueles que creem, mas as obras jamais resolveriam o problema do pecado. As obras são sim atos de gratidão, porque Deus resolveu o problema do pecado. E pela vida toda nós o servimos. Durante as 7 semanas nós fomos extinguindo a luz dessas velas. E você pode apagar aqui, você pode tirar, deixa só a vela mesmo. Como símbolo, a gente está hoje na última semana, representando a humilhação de Deus até a cruz. Ele morreu. Que em um dado momento, a vida de Jesus fosse marcada pela cruz, pelo madeiro. Mas falar sobre morte na trajetória de Jesus não é pensar, em hipótese nenhuma, que houve uma frustração, uma falha, um erro ou um fracasso no perfeito projeto de Deus para o seu filho, de forma nenhuma. Mas era necessário que Jesus enfrentasse a morte, pois a morte teria muito que nos falar. Teriam efeitos inexplicáveis, eternos, transformadores na minha vida e na tua vida. Certa vez, Jesus repreendeu Pedro de forma muito severa, quando Pedro sugeriu que Jesus evitasse a morte. Jesus precisava viver a morte na sua vida, para que a morte não fosse um fim em si mesmo, mas o início. De acordo com o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, ele diz que pela transgressão de um homem, a morte entra no mundo. Mas pela morte de um homem, a salvação alcança muitos. O apóstolo Paulo ali fala de Adão, como aquele que foi o meio para que a morte espiritual e logo também a morte física marcasse e alcançasse toda a humanidade. Mas a morte daquele que tinha uma vida a nos oferecer, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que através da morte de Jesus, muitos encontrarão a vida, muitos irão desfrutar da graça do Senhor e logo serão poupados da morte e condenação eterna. Mas o Lucas também registrou esse instante final da vida de Jesus, e eu lhe convido com muita atenção agora a ouvir o que a palavra do nosso Deus tem a nos falar. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 44, assim diz:
Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Naquele instante, Jesus teve que enfrentar a morte. Por quê? No momento da crucificação, a justiça de Deus era praticada. A justiça de Deus era exercida sobre aquele que não teve em seu viver nenhuma transgressão, nenhum pecado, nenhuma falha de conduta, caráter ou algo parecido, mas que, como santo Cordeiro de Deus, precisava ir à cruz. Eu e você seríamos capazes de qualquer ato de aproximação para com Deus, porque uma vez mortos espiritualmente, não tínhamos como escolher o Senhor, mas foi através da morte de Jesus que a justiça de Deus é praticada. A morte de Jesus não foi o final, mas o começo da esperança, o começo da vitória, o começo da salvação. A morte de Jesus nos dá um significado mais profundo, completo e, por que não dizer, dominador da Páscoa. Se a Páscoa antes, como festa sempre muito comemorada pelo povo judeu, do seu calendário, a mais importante, atraía-os à percepção da lembrança da passagem, do tempo que viveram como escravos no Egito, a conquista da terra prometida em Canaã, através da morte de Jesus. Essa passagem muda, da morte para a vida. A nossa Páscoa é marcada assim, pela tortura, pela tristeza, pela morte, que torna a dizer, jamais sendo um fracasso no ministério e nos planos de Deus, mas a maior prova de amor, de um Deus que por tanto nos amar, manda seu único filho ao madeiro, aplica ali a justiça, a morte não como fim, mas como início de uma Páscoa e de uma aliança eterna, que o nosso Deus decide comigo e com você. Houve morte, para que hoje existisse vida. No capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, ele nos ensina assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Glória a Deus por essas palavras e essa história tão linda. Essa história começa com uma caminhada de mulheres levando especiarias aromáticas para perfumar um defunto. E foram até o sepulcro esperando encontrar um cadáver. Mas graças a Deus, literalmente graças a Deus, aquele cadáver não se encontrava ali, porque havia ressuscitado. Toda a história da humanidade teria uma trajetória completamente se aquele corpo fosse encontrado ali. Mas o vazio do
túmulo falou alto ao coração daquelas mulheres. A voz dos anjos poderia ser enganosa, mas o vazio do túmulo não poderia enganar. Jesus Cristo não estava ali, havia ressuscitado, glória a Deus. E com aquele túmulo vazio, aquelas mulheres se encheram de esperança e perceberam que a vida eterna estava de fato sendo preparada por Jesus, como ele havia ensinado. O túmulo vazio preenche o lugar do nosso coração, que precisa de força, que precisa de esperança, que precisa de sonhos, que precisa de realidade, que precisa da eternidade. É a primeira vez na história que o vazio preenche alguma coisa, que o vazio fala alguma coisa. O túmulo vazio falou para todos nós: eis a vida eterna, a vida que o Senhor Jesus conquistou para você, porque ele venceu a morte. E por isso Paulo pôde perguntar: ó morte, onde está o teu aguilhão? O meu Senhor deixou o túmulo vazio, ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. O Senhor ressuscitou, mas aqueles homens não acreditaram no relato das mulheres. Aqueles homens que haviam ouvido e que haviam passeado com Jesus, sorrido com Jesus, chorado com Jesus, que viram Jesus andar sobre as águas, que viram Jesus falar e fazer tantas coisas, que viram Jesus transformar água em vinho, que viram Jesus curar leprosos. Aqueles homens não conseguiam acreditar, mas Pedro foi até lá, e quando olhou o túmulo, não se contentou e abaixou-se e procurou a mortalha do Senhor, e ela estava lá, mas não havia corpo. O vazio continuava falando e dizia: creia, Pedro, creia que o seu Redentor vive, Pedro, creia que ele reina, Pedro, creia que ele subiu aos céus para preparar morada para você. O vazio me diz: eis aí os meus pecados perdoados. O vazio me diz: eis a eternidade diante de mim. O vazio me diz: eis um Deus que venceu a morte. O vazio me diz: creia, somente creia, porque ele vive, reina e reinará por toda a eternidade. O túmulo vazio me enche de esperança. O túmulo vazio me enche de alegria. O túmulo vazio me enche de sonhos, porque naquele lugar a morte foi definitivamente vencida, e o Rei dos Reis mostrou que não há nada impossível para o Deus Todo-Poderoso. Ele vive, ele reina, e a nossa Páscoa não é a lembrança apenas da morte, é a certeza da ressurreição. A nossa Páscoa não fica presa na sexta-feira, na dor da morte, nem na angústia do sábado. A nossa Páscoa acontece no domingo, que se eterniza nos corações, porque todo o resto já passou, mas a ressurreição é para sempre. O nosso Deus está aqui, porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. O nosso Deus vive e viverá por toda a eternidade. Creia, somente creia, porque o túmulo está vazio. O túmulo está vazio, mas o teu coração está cheio. Feliz Páscoa, porque Páscoa é vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lucas 24:13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam.
Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Até aí. O evangelista Lucas, ele cita essa história, esse ocorrido com esses discípulos, logo após a morte e a ressurreição de Jesus. Mesmo na morte e na ressurreição de Jesus, no dia da ressurreição, no domingo, esses discípulos, eles saíram de Jerusalém. Só que a ordem de Jesus era para que todos ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Por algum motivo, esses discípulos se afastam de Jerusalém, afastando-se, portanto, da ordem inicial de Cristo, do desejo inicial do Senhor. É bem verdade que esses discípulos eles se afastaram primeiramente por um fato, porque eles não entendiam ainda quem era Jesus. Eles não tinham entendido ainda o que pastor Josemar e o que pastor Daniel explicaram essa noite, a necessidade da morte e a bênção da ressurreição. Eles não entendiam, eles achavam que Jesus era apenas um profeta, né? Foi assim que eles falaram: Jesus, um profeta, poderoso em palavras e em obras. Se você se lembra do cego Bartimeu, aquele homem, em meio a uma multidão, gritava para Jesus dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu entendeu quem era Jesus. Jesus era o Cristo. Jesus era aquele prometido desde Gênesis, que viria para cumprir o plano do Senhor para a nossa salvação. Ele entendeu que Jesus era o filho de Davi, mas esses dois discípulos não, achavam que ele era apenas um profeta. Jesus começa a expor as Escrituras para ele e explicar que era necessário que ele morresse para que ele ressuscitasse e assim nós pudéssemos ter a vida eterna. O fato, gente, é que por não entender quem era Jesus, esses dois homens se entristeceram. E se entristeceram a ponto de fugir para o pior lugar que você pode fugir. É fugir da vontade do Senhor e da presença de Deus. Esses homens, eles não foram muito distantes de Jerusalém, eles foram apenas a uma cidadezinha a 11 quilômetros. Sabe quando você não se afasta totalmente do Senhor? Você está aqui na igreja, você vem aos domingos, né? Você não deixa de cumprir um rito religioso. Só que você sabe que no seu coração você está distante de Deus. João falou isso em Apocalipse, ele disse que existem irmãos que não são quentes nem frios, eles são mornos. Eles estão aqui pertinho, a 11 quilômetros apenas da vontade do Senhor, mas eles não estão no centro da vontade de Deus. Assim acontece conosco, quando a gente se afasta dos caminhos de Deus e começa a viver apenas uma religiosidade. Nesse momento, a ressurreição de Jesus não faz sentido para nós. Tem uma música que eu vou cantar agora para vocês, Aquarela, acho que vocês conhecem, que diz assim: numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos, eu tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. E aí ele segue a canção
e ele encerra de uma forma que talvez você nunca tenha prestado atenção. Ele diz assim: nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, que descolorirá. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, que descolorirá. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo, que descolorirá. O interessante dessa canção é que, em detrimento de falar as coisas mais belas que nós podemos fazer com as cores, no final a gente tem que entender algo. Essas cores que nós pintamos hoje, um dia elas irão descolorir. Porque aquilo que nós fazemos de acordo somente com as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, tudo isso que nós fazemos seguindo apenas o nosso coração, a gente precisa entender que são cores que um dia se apagarão. Agora, se você permitir que o grande artista, que o Senhor, desenhe as cores da sua vida, se você entregar o papel da sua vida como um papel em branco ao Senhor, e se você disser: Senhor, que eu entendi quem Tu és, eu entendi o Teu poder, eu entendi que eu tenho em Ti, não promessas para esse mundo, mas promessas para a vida eterna. Desenha no papel da minha vida o que Tu queres para mim, porque eu não aguento pintar e repintar e pintar de novo cores que de início me trazem até alegria, mas que com o passar do tempo, por não serem cores pintadas pelo Senhor, me trazem tristeza. O melhor lugar para a gente estar, gente, é no centro da vontade de Deus, é em Jerusalém, e a melhor coisa que você pode fazer é pegar os lápis e as cores da sua vida e entregar para o Senhor, porque as cores que Ele pinta e os desenhos que Ele traça para o nosso caminho são estradas que vão permanecer até a eternidade. Que Deus nos abençoe. Nós vimos em 3 atos 3 pontos essenciais que tornam a nossa vida cristã plausível, viável. Quando eu falo de uma vida cristã plausível e viável, eu me refiro à necessidade da existência real de eventos na história, que sem eles nós não passaremos de tolos, ou de pessoas que estão vivendo a vida em vão. O apóstolo Paulo certa vez disse aos coríntios uma palavra que me enche o coração de temor, quando diante de dúvidas surgidas no meio daquela igreja sobre o fato histórico ressurreição, ele disse: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. É interessante, gente, que toda a construção da nossa vida, da nossa fé e da nossa caminhada não pode ser baseada em mitos, não pode ser baseada em histórias com mas nós somos parte de uma grande história que teve marcos que, se eles não acontecessem, nós estaríamos aqui em vão. O primeiro marco é o nascimento de Jesus, a realidade do Jesus histórico, que Lucas fala tão apropriadamente no primeiro capítulo do Evangelho, que pesquisou profundamente sobre a realidade de Jesus. Um outro fato é a morte dele, que foi tratada aqui pelo pastor Daniel como algo necessário para a cura do mundo. A morte de Deus, Filho, é o remédio para as feridas do mundo e da nossa alma também. Vimos também, pastor Josemar falou sobre a alegria de um túmulo que, mesmo vazio de um corpo, preenche a história e preenche o nosso coração. Nós acabamos de ouvir também as repercussões dessa ressurreição na nossa vida, acabamos de ouvir. Nós não podemos transformar o evento Páscoa em um mero evento religioso que se repete todos os anos, com a nossa frequência, com a nossa participação. É possível aqui que tenha pessoas que na sexta-feira não comeram carne. É possível que alguns tenham se privado de algumas coisas durante a quaresma.
E aí chegamos no domingo de Páscoa. Mas, do que adianta estarmos no domingo de Páscoa da história do cristianismo, se o nosso coração está a 11 quilômetros, lá em Emaús? E eu queria fechar com as últimas palavras de Jesus no Evangelho, já que nós estamos caminhando para, estudamos o Evangelho de Lucas durante esses 40 dias, com devocionais, com pregações nos domingos, nas quartas-feiras, e a última palavra de Jesus para eles, que está também no capítulo 24, e encerra o Evangelho segundo Lucas, 24, verso 45 do Evangelho, ele diz assim: então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu vejo aqui em Jesus é a preocupação de tornar essa história a nossa história. Você compreenderá se a sua vida pertence a Deus quando a história das Escrituras for a sua história, e não uma história à parte, que você conta como um narrador, talvez com todas as qualidades e potencialidades verbais de comunicação de um bom comunicador, de um bom narrador. Falar dessa história é muito interessante, nos arrepia, alguns choram, outros derramam lágrimas, outros se reportam à dor da cruz, outros a alegria do túmulo vazio, e outros ainda a surpresa de um corpo que sepultado vence a sepultura e come com os seus discípulos. Mas o ponto de Jesus, quando ele diz que essa história tem que ser contada por vocês, no meu entendimento é como se ele dissesse: vocês são testemunhas e vocês precisam encarnar essa verdade. A minha história precisa ser a sua história, e mais que isso, a sua história terá sentido quando ela estiver totalmente conectada com a minha história, o que eu fiz, porque na realidade por ele vivemos, por ele andamos, é nele que esperamos, é nele que aguardamos, é dele que temos o poder e a graça para prosseguir. É pelo Espírito Santo que a gente levanta todo dia e não mata apenas um leão, a gente enfrenta o próprio inferno no poder do Espírito Santo, porque o servo e a serva de Deus vivem pela fé, são conduzidos pela graça, são impulsionados pelo amor, não são paralisados pelo medo e nem deixam que as lágrimas os impeçam de sorrir e de acreditar que nas mãos de Deus o amanhã será sempre lindo, porque a Páscoa não é apenas a liberdade que se dá da morte para a vida, é a esperança de um novo tempo, de uma nova história, em que um novo homem, Cristo Jesus, uma nova criação em Cristo Jesus, se levanta com voz profética e ativa na sociedade. E a história da Páscoa, a história de corações transformados, não pode se restringir aos templos, tem que entrar nos parlamentos, através de atitudes coerentes, tem que entrar nas empresas, através de atos justos, tem que se verbalizar nos atos de perdão, de graça e de misericórdia. Assim a igreja caminha, assim a igreja vai, e assim a história é contada para a glória de Deus Pai. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Essa história deve ser a minha história. Eu devo acordá-la, eu devo acordar com ela na minha boca e no meu coração. E que tudo que eu faça seja fruto de uma Páscoa que aconteceu em minha vida, de uma mudança, de uma transformação, da ressurreição de um espírito que outrora morto, canta, anda e vive para a glória de Deus e para a alegria da humanidade. Essa é a história da Bíblia, essa é a história da Páscoa. E Jesus deixa para nós, gente, um evento que se materializa. Ele deixa para nós um símbolo no pão e no vinho.
de algo que aconteceu, mas que alegremente nós esperamos o seu retorno. O mesmo Cristo que foi, voltará. Não mais como servo, mas como Senhor sobre toda a criação. E Ele convida aqueles de coração simples. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu preguei na semana passada em uma igreja. E eu disse assim, me veio uma frase muito interessante. Creio que do Espírito Santo. Que o problema da igreja hoje é buscar heróis. Nós não devemos viver para nos mostrarmos como heróis. Nessa história, há um só herói. Nós todos somos os bandidos, que mesmo assim, por tão amados que fomos, somos convidados para viver como esse herói. E eu vi uma charge hoje, não sei se passou nos WhatsApps de vocês, ou nos Facebooks da vida, como se fosse uma reunião entre o Superman, o Batman e Jesus. Jesus com a mão no ombro do Superman, com a outra mão no ombro do Batman, eu acho que por causa do filme, dizendo assim, pois é, essa história que vos conto, é a história de como eu salvei o mundo. Na realidade, Batman, o Superman, não passam de projeções de uma humanidade que busca heróis, porque esqueceu que o grande herói vive para sempre. E é o único herói que não matou os seus inimigos. Ele morreu no lugar dos seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor.